Buenas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Chegando no Criatório Rodrigo de Poa. Resultado da criação. Falar um pouquinho, faz tempo que a gente não fala um pouquinho sobre criação. Então, o problema que nós estamos enfrentando, aí bastante caixinha já foi retirada. O problema que a gente está enfrentando, pessoal, abril. O que a gente tem aqui? Começou a baixar a temperatura, começou a diminuir a incidência de sol. Então, para vir fazer um vídeo legal, esse horário já é de tarde. E eu digo para vocês, já tá difícil, já não tá fácil conseguir fazer uma gravação aqui legal, porque tem pouca luz. E por que eu quero manter ainda a luz? Eu tenho mantido pelo menos até às 6 da tarde. Eu quero esta fêmea que está criando continue a criar mais uma, e aquela fêmea que está criando continue a criar mais uma. Mas tá aí, vamos dar uma conversada um pouquinho. Aí o canarinho. Esse é o Pipoa, travadinho na fêmea. Neste momento a gente tem que travar, não adianta, tem que dar uma travada. Ele é um canário que não choca, mas se colocar aqui a divisória, é uma em cima da outra. Então eu estou fazendo isso para duas coisas. Primeiro, eu não pretendo mais tirar reproduções dele, já tirei bastante filhote. Mas eu mantenho ele travado e quente. Caso eu precise de um canário para galar, eu tenho ele. Filhotada recém-separada, 12 poros. Tem uma canelinha lá no meio e 3 pardinhos. Já foi separado. Aqui a gente tem... Aqui a gente tem a fêmea que está criando. Está com ela lá. Filhotada. Tomara que seja a penúltima produção dela. Que eu consiga tirar mais uma. Aqui a gente tem outra fêmea também. Criando os dela e criando os do lado, que é aquela lá, ó. Como estava com a mesma idade, eu coloquei lá, ela aceitou. São irmãs, né? Coloquei lá, ela aceitou, não bateu. E aquela lá já estava pedindo para ser encostada. Deixa eu mostrar como é que ela tá. Ela tá bem feia de pena, ó. Muito zoom, não vou conseguir. Aí. Ela tá bem feia de pena. Então, para já iniciar o descanso dela... Quem vai terminar de criar o filhote dela vai ser aquela lá, tá lá, com mais 4 filhotinhos. Como que eu diferencio? Primeiro pelo número do anel, segundo até para ver certinho qual que é o filhote. Essa bendita aqui me arrancou o anel de marcação, então o que tá lá é sem anel de marcação, é o filhote dela. Príncipe, sempre soltando os cantinhos, gosto de deixar ele mais ou menos assim, ó, cantinho curto. Pra lá, eu falei pra vocês o Pup Doce, olha lá, ele que tá cantando, pelo menos travado ele canta bastante. O Príncipe isoladinho, mas no meio do barulho aqui, ficar só dando toquinho, que é o que eu quero que esses caras aqui, eles assimilem, toquinho de canto. Outra fêmea também, praticamente igual a que eu mostrei anteriormente, tanto que aqui é mãe e lá é filha. Pode ver que as duas ficaram com o mesmo tipo de pena ao final da temporada. Então essa é uma característica delas, elas vão se depenando, elas vão fazendo força para criar filhote e faturar filhote. E enquanto isso a pena delas vai pro saco. Filhotada. Aqui não me perguntem o que é macho, o que é fêmea, que eu mais ou menos juntei ninhadas aí, que não estão se pegando. Filhotada. Filhotada. Filhote que teve que ser separado. E um filhote que nasceu sozinho, então como ele nunca teve outro junto, eu não coloquei pra lá que ele é meio bobalhão, capaz dos outros depenar ele. Então deixei ele sozinho, e esse aqui eu tive que separar. A irmã dele e ele não pode ter outro pardo junto. Então são bem nervosos para ter outro bicho junto. Canário, travadinho lá da fêmea. Fêmea mutação. Mesma coisa aqui, um canário. Tem que estar travadinho lá da fêmea. E lá fêmea e filhota. CDzinho tocando sempre. A gente está aqui no horário que está tocando. Creio eu que está pegando. E lá em cima, o espaço já está garantido. Mas isso aqui eu tenho que consumir essas coisas aqui de cima. Que vai chegar uma leva de gaiolas aí. Eu vou colocar as galinhas dos filhotes lá em cima. E vou baixar eles um parafuso. Então elas vão ficar mais ou menos um palmo abaixo.
Essa aqui vai baixar até aqui mais ou menos. E aí as outras todas baixam também um pouco. Por quê? Lá em cima ficou muito alto. Eu não consigo daqui, no dia a dia, no passar, eu não consigo observar se o passarinho está correndo no fundo, de repente está no fundo machucado, se tem algum no fundo sendo bicado. Quando estiverem isolados não vai ser um problema. Mas até para mim ter um acesso melhor, e esse acesso que eu gosto muito desse tipo de gaiola da Aramil, então para mim conseguir pegar aqui, eles vão ficar mais ou menos nessa altura. E para quem tem que tratar aí essa penca de passarinho aí, é importante estar tudo mais ou menos na mão e tudo mais ou menos de uma maneira ergonômica. Tá lá, ó, os filhos da mãe tentando um galar, o outro, esse filhotinho. E é isso. Terminamos a temporada. Ainda não, né? Ainda pretendo tirar mais 2 produções, mas com 2 alimentações: extrusada e semente. Extrusada é semente para quem? Para quem come muita semente e tem que perder um pouquinho de peso ou tem que manter o peso. Qual extrusada? Pessoal, eu fiz um sorobô aqui, ó. Mais ou menos, deixa eu ver se consigo ter uma parte que não tem brilho. Ó. Aí tem Germinex, tem Selecta, tem a... esqueci agora da Mega Azul. Mas todo mundo sabe aí. A da Mega Azul, básica para todo mundo, SM16. Então tem SM16, Germinex, Selecta e a farinhada da Selecta, que tem esse pedacinho, né? Que parece uma extrusada, mas tem esses floquinhos. E orégano. Tá aí, estou colocando para canários que eu quero manter o peso ou tiveram sobrepeso. Fêmeas, que nessa fêmea aqui não foi utilizada na reprodução, mas recebeu alimentação liberada. Essa alimentação liberada deu um pouquinho de sobrepeso nela. Já foi para alpiste puro e para extrusada. Pássaros que estão criando só alpiste. Pássaros que estão sendo apartados, filhotes. Essa abordagem seca. Mistura e mistura. Aqui eu falei alpiste e mistura de semente. E a filhotada pode ver, esse é o manejo nosso. Aí. Mistura de semente, sabor. Não estou mais dando a savor úmida, porque dá bastante trabalho para botar para esses todos. Só estão recebendo a savor úmida lá e no ladinho, que foi apartado há pouco, retirado da fêmea. Lá que está com o filhote no ninho e aqui está com os filhotes saindo do ninho. Quando sai do ninho, o ninho está lá em cima lá. Quando sai do ninho eu já deixo nessa feiçãozinha assim o ninho, até para poder ter uma visão melhor. E é isso que a gente está fazendo no final da temporada, pessoal. Daqui para frente o que vai ser? Preventivos. Pretendo fazer alguns preventivos. Pretendo também fortalecer essa parte de só semente sem extrusada. Mistura de semente e alpiste. Passarinhos que não tem problema de engordar, vão comer isso aqui o inverno inteiro. Passarinhos que tem problema de engordar ou de ganhar peso. Às vezes nem ganha peso, mas dá uma enxadinha. Alpiste. E a extrusada. Acabou a extrusada aqui, eu vou botar o restinho de Germinex, alguma coisa. Isso aqui não é prioridade botar para eles. Esse aqui sim. Então, esse vai ser o manejo. Esperando. A gente está em abril. Lá eu separo provavelmente primeira semana de abril. Lá eu separo ainda, aliás, primeira semana de maio. E lá eu separo já finalzinho de abril. Lá em mais 10 dias já dá para tirar aquele filhote delas. E aí, sexagem aqui. Sexar esses bichos aí, já era para ter sexado. Aí sexar esse lote e torcer que nasça mais 2 ninhadinhas aí. Terminamos a temporada. Mas é isso aí. Aqui o pessoal vai ver que o cantinho dos remédios tem bastante coisa. Mas eu digo que de tudo isso aqui eu tenho usado muito. O calço usei bastante na temporada. E o banho. O banhozinho eu estou usando. O banho eu uso direto. Tanto que lá já tem uma caixinha vazia e aqui é o segundo que está em uso. Pretendo ainda fazer a verificação deles. E aí esse e esse. Uso conforme necessidade. Graças a Deus não está precisando. E é isso. Botei as galinhas aqui em cima para dar uma reorganizada na peça. Gaiolas que eu não gosto de usar, estão aí só para bonito. Eu gosto de usar de ferro. E tem que achar lugar para isso aqui. O pessoal que está comigo aí sabe que a gente está em obras ainda. A bagunça lá só aumenta, cada vez é mais e mais coisa vai para aquele canto. Tem que botar de uma vez
uma pedra lá e fazer as gavetas embaixo aí, pra pelo menos ficar mais ou menos organizado. E tem coisa lá que já era pra ter partido, tá? Deixa eu grudar o celularzinho aqui agora, vamos pegar, vamos ver como é que tá os filhotinhos. Não adianta a gente falar que tem filhotinho na caixa e não mostrar direito, né? Deixa eu ir pra parte iluminada aqui. Aí a filhotada. Filhotada bonita. Um deles aí era bem miudinho. Nasceu quase... Não sei se nasceu um dia depois. Mas tipo, sempre esmagado pelos outros 3. Até acho que esse cabra aqui, ó. Esse cara aqui me parece menor. Ó, esse mesmo. Esse aqui. Mas já tá praticamente aí no mesmo tamanho, já igualou. E agora, depois que empenar, pessoal, não perde mais. Não perde. Fêmeazinha, nunca criou. Ponhou 5, nasceu... Aliás, ponhou 4. Ou ponhou 5, não me lembro. Acho que ponhou 4. E eu botei um ovo reserva. Ou ponhou 5, não me lembro. Mas só sei que a primeira postura dela foi só um, que é o que tá aqui, bebedouro azul. Ela com o príncipe, fechando, cruza de irmãos inteiros. E o segundo cruzamento, para quem ficou até o final aí, ó. Esse cruzamento foi federal nela. Federal na irmã do príncipe. E as maquininhas estão aí. Deus quiser aí, pelo menos uns 3 machinhos aí, uma fêmea. Uma fêmea aqui, lá também tem 4. Uma fêmea e 3 machinhos. Abençoado. Que nem esse aqui, ó. Canelinha fêmea, 3 machinhos. Eu, pra mim, é a melhor postura que pode acontecer. Mas é isso. Aí estamos nós em abril. Quase finalizando. Esperando as gaiolas novas. Além das gaiolas novas que estão vindo fundos novos. Meus fundos estão detonados. Tem fundo aí que não resistiu à praia. Já vieram meio velhos de lá. E aqui a ferrugem pegou com vontade. E é isso. Se preparando para quando tiver esses bichos separados. A gente já fica aí 2 horinhas por dia aqui. A cada 2 dias, aliás. Pelo menos 2 horinhas aí, trancada aí, limpando tudo. Nós vamos entrar em 3 horinhas, fácil. Mas tá bom. Quem é passarinho tem que ter capricho. Tá, meus amigos? Grande abraço a todos. Mostrando um pouquinho da criação. Dando um pouquinho de dicas. E tentando mostrar para vocês aí os nossos macetes e as coisas que nós usamos. Grande abraço a todos. Beijo no coração.